Estamos aqui para uma nova temporada do The Hub Talks, que começa forte com o nosso novo quadro Destrinchando Casos, que hoje conta com a presença de Ricardo Marchione e Clarissa Bertolassi, no apoio Quinto Andar. E a gente está aqui com o Eduardo, que inclusive é do Vita, a marca patrocinadora do nosso episódio de hoje, para falar de um caso que foi uma parceria incrível entre o Quinto Andar e o Vita. Então, para você que queria saber aí um pouco mais do que é legal design, o que é visual law, e se tem gente grande fazendo isso, eu vou te dizer, tem gente gigante fazendo esse negócio, não fica de fora. Então vamos entender um pouco mais do que foi esse caso, o que aconteceu, e eu acho que a ideia que todo mundo fica pensando de onde surgiu a vontade ou a necessidade de transformar um projeto em visual law. Então conta pra gente, Ricardo, Clarissa, onde que vocês estavam, o que vocês estavam falando, que foi, esse contrato aqui, acho que dá pra ser diferente. Bom, vamos lá, gente. Então, muito obrigado pelo convite. Muito prazer em conhecê-los, né? Então, a gente está muito feliz por essa oportunidade. É um projeto muito importante para nós, é um projeto que está trazendo frutos muito legais, assim, uma visibilidade muito legal. A gente se esforçou muito, a gente teve muito planejamento, né? E tudo isso em prol da experiência dos nossos clientes ali, dos nossos stakeholders, né? Então, dos nossos parceiros também. É um tema quente, é um tema, eu acho que está muito em alta no momento, né? Então, a gente tem muita coisa boa aí para compartilhar. E aí, pensando no início desse projeto, né? Como que começou? A ideia inicial foi no início do ano passado, né? Então, dentro do nosso time ali de Legal Ops, né? Do Quinto Andar. E era um tema que era uma iniciativa, né, de visual law que a gente percebeu que estava tomando forma ali no mercado. Se eu não me engano, o visual law iniciou fora do Brasil, né, nos Estados Unidos, e já faz alguns anos, né, mas a gente percebeu que estava sendo utilizado um pouquinho mais. A gente tinha já um certo apoio do judiciário também, né, então a gente pensou que seria uma oportunidade incrível de atuar diretamente em algumas dificuldades que a gente já observava no contrato anterior, observava ali em comentários dos nossos clientes, né, nesses contatos, e também dos nossos parceiros ali, dos corretores ali que cuidam da intermediação também do negócio. Cara, a gente percebeu que o visual, né, a utilização desses elementos, uma linguagem um pouquinho mais fácil, facilitaria ali a compreensão do contrato mesmo, mitigaria alguns problemas, né, e melhoraria a experiência no geral. Quando a gente olha assim, né, para o contrato, eu acho que uma coisa, as pessoas às vezes têm um problema e elas não associam diretamente com o contrato de primeira. Então, a gente às vezes percebia ali algumas dúvidas que já vinham depois da etapa, né, de assinatura mesmo do contrato, e que de repente impactava essa experiência, né? Porque você gera uma expectativa, né, nesse cliente e ele vê essa expectativa frustrada, mas da onde ela se gerou, né? Muitas vezes foi no contrato, foi ali no contrato que ele leu alguma coisa que às vezes não ficou muito clara para ele. E aí depois isso perdurou ali nas etapas e ele acabou percebendo que na verdade não era bem daquele jeito. Aí você cria uma frustração, então você impacta a experiência. Então às vezes você não necessariamente vai ter, né, um problema assim que o cliente vai olhar pro contrato, você vai olhar pro contrato e você fala assim, nossa, não, esse contrato não tá fazendo sentido. Mas às vezes você vai observar ali outros pontos, né, que vão estar sim associados ao contrato, que uma melhoria ali naquele documento pode de fato trazer todo esse impacto, né, ali para frente também. A gente não pode subestimar também o poder do texto, de uma linguagem intuitiva também, né? Então, às vezes, uma coisa muito simples, talvez até a fonte que você está utilizando pode ser que torne a experiência um pouquinho mais fluida ali, né? Uma fonte um pouquinho mais gostosa de se ler, né? Então, a gente percebeu que a gente poderia ser muito mais acessível, muito mais inclusivo ali com todos os nossos perfis de clientes, né? Então, cara, a gente colocou muita coisa. A gente colocou aí com o apoio da Vita também, elementos visuais, tabelas,
que mais? Imagens, né, que Imagens, referenciam. E fluxograma. às vezes até, gente, acho que assim, você tem um espaçamento diferente, você lê o negócio de uma forma diferente, né? Assim, porque você consegue entender e prestar atenção, assim, nos detalhes daquilo, não fica confuso às vezes, né? Fica muito mais claro. Sim, você cria um padrão ali pro leitor, uma sequência lógica. É igual você falou, às vezes depois que você lê o projeto, depois que você leu o documento e você já assinou, às vezes você precisa voltar. Dependendo da pessoa, já foi difícil a primeira leitura. Então, para você reler aquele documento, achar o que você estava procurando, então o Visual Law nem sempre é muito elementos visuais mesmo, né? Então, você tem esse plain language que a gente faz, né? Que é ter esse cuidado de juntar tópicos que são semelhantes, parecidos, para quando o leitor ter esse contato, ele consegue parar de ler e voltar a ler depois, seguindo uma lógica, né? Então, o espaçamento que você falou também é importante, porque você quebra você quebra um assunto, já começa outro. Então, se você parou, você consegue voltar tranquilo depois. Cara, e o que eu acho muito legal do projeto Quinto Andar, que foi aí trabalhar o compromisso de compra e venda de vocês, é que eu acho que o grande ponto de partida de vocês não foi um problema, não foi algo que não estava funcionando. E isso é muito legal de ver, porque o jurídico muitas vezes tem essa mentalidade do não mexer em time que tá ganhando. E isso acaba impedindo as pessoas de trazerem recursos muito legais, muito diferentes, super disruptivos, que trazem melhorias, porque tem ali medo de fazer um pouquinho diferente e né, perder os resultados que já tem. Além disso, vocês são uma marca extremamente preocupada com a experiência, né, que é muito legal. Então, assim, não é só para resolver um problema, é para melhorar. E é para melhorar para as pessoas usuárias, para quem assina, para os nossos clientes, para os nossos stakeholders, para os nossos parceiros, é para tornar essa experiência melhor para todo mundo. E a grande verdade é que lá na frente a gente sabe que isso tem um impacto positivo. É aquela, né? Quando a gente torna um produto mais acessível para um extremo, ele fica melhor para todo mundo. Então eu acho que isso é muito legal do projeto de vocês. Mas assim, eu acho que todo mundo quer saber um pouquinho mais aí do e Clarissa, que mexeram ali nas trincheiras desse contrato. Como que foi fazer esse projeto? Como que foram essas decisões aí da parte de arquitetura da informação, de linguagem, coisas que vocês de cara perceberam, putz, isso aqui tá muito ruim, não, isso aqui não pode mexer, porque eu acho que bastante gente também tem esse receio, né? Como é que funciona? Vai ser um designer lá cortando tudo que o jurídico falou, mudando, e a segurança jurídica, como é que fica? Então, contem aí pra gente como que foi essa interação de vocês. Boa. Olha, acho que é uma preocupação, assim, principalmente no contrato em si de compra e venda, não só a questão da a gente manter a segurança jurídica, como também a gente tá já acostumado até com alguns termos também, então às vezes assim, como você desapegar de certos termos, entender que eles Como eu vou abandonar o latim? Não desapegar, às vezes até em português, assim mesmo, a gente tem alguns termos que, cara, tem sim formas da gente falar aquilo, passar aquela mesma mensagem com algo que é muito mais usado no cotidiano. E também existem ali questões negociais, né? Então, acho que uma coisa que a gente apresentou assim para a Vita como um ponto importante era a gente tem aqui questões que vão se mudar e vão alterar e a gente precisa de um contrato que a gente consiga adaptar essas situações. Então, assim, a gente precisa que ele diga, né, que a gente consiga esse efeito que a gente quer dele em todas essas situações que a gente passa, porque cada caso é um caso, cada cliente é um cliente, vai querer fazer uma negociação diferente, vai ter um aspecto ali que a gente vai precisar incluir. Então, acho que esses pontos, assim, eram os primeiros pontos que a gente se preocupou e, claro, uma integração ali interna com o produto. Então, como isso vai ser feito integrar com o nosso produto, né, dentro de casa. Eu acho que um grande desafio do Visual Law é qual a dose certa, né? Uhum. Então, a gente não tem uma regulamentação exata do que pode exatamente, o que não pode, mas aí eu acho que entra o ponto do equilíbrio, né? Então,
qual que é seu objetivo ali, tem alguma dor que você quer resolver, né? Então, como que eu consigo utilizar esse tipo de elemento visual ali, que o Visual Law disponibiliza, para a gente resolver essa dor, melhorar a experiência em algum ponto, né? Então, a gente olhou justamente, principalmente, né, para os pontos mais complexos ali, então, que geravam mais dúvidas ali, que são um pouquinho mais críticos. Então, a gente quis focar ainda mais ali em pontos como o término do contrato, né? Então, multa, de quem que é a responsabilidade, quem paga para quem. Então, a gente utilizou muito os elementos visuais com isso, tabelas ali, né? Pô, a tabela consegue mostrar ali de quem que é a responsabilidade do quê, de uma forma muito simples, né? De modo que antes a gente tinha várias cláusulas ali que você precisava interpretar e linkar uma na outra ali para você entender, né? Então, pagamentos, né? Então, a gente tem uma jornada bem longa, né? Então, a jornada de compra e venda é longa essencialmente, né? Então, são alguns fluxos de pagamentos também, a gente tem responsabilidades, né? Ações de cada parte, então a gente quis focar nisso. E aí, até o Eduardo tinha tocado no ponto da linguagem, a Clarissa falou também, como que você ainda mantém a segurança, né? Então eu acho que você tem que entender a dose certa ainda. O Plain Language, ele tem essa capacidade de eu acredito que de trazer ainda mais clareza, né? Sim. Do que você está dizendo, porque então às vezes você coloca um latim, quem não é do direito não vai entender. Não vai entender, e como você quer aproximar mais o contato do seu cliente com o contrato em si, você não pode entregar para uma pessoa que não sabe o que aquele latim significa para ele ler, ele não vai entender, ele vai pular, literalmente ele vai pular aquilo, porque é o que a gente estava falando, no legal design, no visual law em si, você não pega uma peça e você deixa ela mais bonita. Não é assim que funciona. Por mais que ela fique mais bonita, ela fica uma mais... consequência natural. É uma consequência. O que você vai fazer? Primeiro a gente vai entrar em contato com vocês, vai ver qual que é a necessidade, vocês vão passar o projeto pra gente. Ele vai pro nosso legal designer, ele vai analisar tudo, vai analisar o que vocês falaram, vai analisar o texto, vai fazer o plain language, ele vai estruturar aquilo, e depois ele passa para o designer. Quando chega na gente, a gente vai montando o texto, vai montando o conteúdo de um jeito que ele fique fácil de ter uma fácil leitura, que possa chegar em todas as pessoas e que ainda seja um produto do quinto andar. Porque, eu vou dar um exemplo, a marca do quinto andar, ela é uma marca que te transmite muito conforto, né? Tem algumas formas geométricas, os elementos ficam dentro dessa forma geométrica e você vai dividindo e vai dando uma forma lógica para ele. Isso faz com que o leitor ele tenha mais facilidade de ler essas etapas. A gente fez isso de uma maneira bem legal, foi na OnePage, né? A OnePage é onde a gente... É o primeiro contato que o usuário tem com o documento, e ali a gente montou um fluxo que ele vai pegar o contrato, ele vai pegar todo aquele contrato, e na OnePage ele vai ver como que o contrato funciona, aonde ele começa, quais são os passos, tem a assinatura do contrato, tem o sinal que ele vai dar na compra, e tem toda a explicação em apenas uma página. Vai mostrar ali se é financiado, se é à vista, vai mostrar como que funciona a diligência. Então, a gente consegue deixar... É igual a Isa falou, é consequência de ficar bonito. O importante é que ele pareça um produto do quinto andar. A homepage de vocês ficou adicional ao contrato, né? Ficou adicional ao contrato, e acaba que ela faz isso mesmo, esse efeito de uma introdução, né? Porque o cliente, ele não leu ainda o contrato, ele tem primeiro esse contato com essa one page, mas ele já ali consegue ter uma visão, né, do que ele espera, do que ele vai ter nesse contrato. Então, depois ele passa pro mais denso, né? Então, ele começa com uma coisa mais visual, uma coisa que ele já, entendi, já tem mais ou menos na cabeça como é que esse fluxo vai funcionar e quais os principais pontos de atenção ali que talvez eu tenha que ter de
de obrigações que eu vou ter que ter durante essa jornada, pontos de atenção, e aí depois eu vou pro contrato e aí eu vou ter isso mais esmiuçado, né? Porque pra mim a one page é o sonho de qualquer pessoa que tá assinando contrato, porque é literalmente você tem todas as principais informações daquele documento em uma única página. Então você, em uma única batida de olho, você fala, tá bom, o preço é esse, né? Sempre o mais importante. Quanto que eu tô pagando? Quando que eu vou pagar? O que tem? O que tem? Qual é a multa? E aí, o resto, você vai vendo. É mais convidativo, né? Muito mais. Quando você pega o fluxo da OnePage, até para você voltar no contrato, você vai ver a ordem ali na OnePage e você vai voltar no documento onde você quer ler, né? Total, gente. Até uma curiosidade, tá? A gente pensou nessa OnePage, é algo incrível, facilita muito a experiência ali, a leitura, mas ela chama OnePage, mas tem 2 páginas, né? Então, a gente fez 2 OnePages. São 2 OnePages. A gente não conseguiu resumir tanto assim. E, cara, mas isso é um desafio da comunicação, que às vezes não dá pra você reduzir tanto assim. Não. E tudo bem. E é um processo complexo, né? A jornada de compra e venda, ela é complexa, então fluxo financiado, fluxo à vista, e a gente resumiu da melhor forma. E vai ser um relacionamento longo, né? Eu acho que isso é uma questão que vocês trouxeram do documento. O tradicional jurídico, ele é super confuso para quem não tá acostumado. Eu acho que porque nós, advogados, somos péssimos arquitetos da informação. Então é sempre, tem uma cláusula lá no começo que referencia uma lá no final, aí você tem que virar 30 páginas, aí você volta, e nessa cláusula do final ela tá falando uma multa que tá lá no meio, e você tem que ficar voltando, é um negócio assim, esse foi um tenebroso. cuidado. E aí imagina, você passar os próximos 5 anos num fluxo de pagamento que toda vez você precisa ver qual que é a multa, se você pagar no dia seguinte, não sei o que, você tem que olhar 5 cláusulas que estão espalhadas em 37 páginas, né? E que entra o plain language pra gente aproximar os assuntos que tem uma relação com o outro, você fazer a sequência de leitura, não é só deixar bonito. Acho que uma coisa que às vezes acontece, né, nos contratos, que quando a gente quer trazer essa segurança jurídica, às vezes a gente acaba se tornando repetitivo, né? Então acho que tem esse ponto do como é que amarrar tudo, lembrar que isso aqui é uma sequência lógica, isso aqui é tudo lido junto, para não também repetir muitos elementos achando que isso é que vai trazer a segurança ou alguma coisa nesse sentido. Não, olha, se você referenciar, né, que nem você falou, se você aqui trouxer uma referência para cá, pronto, isso é o suficiente pra gente linkar esses 2 elementos aqui do contrato e tudo fazer sentido, sabe? E assim, é algo costumeiro no meio jurídico, né? Então essa prolixidade, né? Então repetição, prolixidade, a gente tentou resumir o máximo possível, ir mais direto ao ponto, tirar o juridiquês o máximo que a gente conseguiu, né? Então essas palavras incompreensíveis, né? Só advogados compreendem. Então o intuito é dar clareza mesmo, né? A gente quis dar o máximo de clareza possível. E a gente não pode subestimar o plain language, ele talvez seja um dos elementos mais importantes ali, né? Pensando na experiência, em todas as partes compreenderem tudo que está sendo negociado, todo passo a passo, responsabilidades de cada um também. Prazos, que é um ponto muito importante, cada etapa tem o seu prazo específico. Sim. A gente conseguiu incluir na OnePage, que inclusive a gente nomeou de manual da jornada, né? Legal. Então é para ser esse manual mesmo, né? O cliente pegar, consultar de uma forma intuitiva, tem tudo no fluxograma ali, passo a passo. E o Plain Language, inclusive, ajuda a reduzir aqueles textos corridos, né? O Visual Law tira aqueles textos corridos. Aquela página que é uma página só de texto, né? Você olha um blocão assim, retangular, você fala, não vou 3 ler. páginas seguidas só de texto. Que é muito comum no meio jurídico, né? Em contratos. Então, cara, um documento normalmente feio, né? Com textos corridos ali, que não dá vontade de você ler. E até vou trazer um ponto interessante aqui, né? Então, acompanhando os comentários ali, a experiência dos clientes pós-lançamento desse novo contrato, a gente teve comentários incríveis, assim, que aí a gente percebe que a gente realmente atingiu o objetivo. Inclusive, teve um cliente que falou que achou um contrato delicioso de ler. Né? Então ele usou exatamente essa palavra, né? Então essa é a ideia, algo que gostoso, seja né? simples, que você não tenha que quebrar a cabeça ali, né? Esquentar a cabeça. Então leu de uma forma tranquila. A gente também teve outros comentários incríveis. Teve um, inclusive, que
tocou profundamente na gente. Então, teve um cliente que falou que foi a melhor experiência da vida dele. Cara, nessa que jornada, com esse contrato bem escrito, né? Então, mencionando, assim, o contrato. Então, assim, você pegar, assim, numa jornada como essa e você ter os clientes referenciando o contrato, você vê como ele, de fato, faz a diferença e é importante trabalhar em cima dele, né? É porque é um alívio pro cliente, né? Porque você já tá lidando com várias outras burocracias ali da venda ou da compra. Aí ele fala assim, meu Deus, agora eu vou ler o contrato. Só que aí você chega com um contrato que ele é efetivo e curto, ele é convidativo, é um alívio para ele estar lendo aquilo, eu acho. Fora o que isso agrega em termos de transparência, né? Porque fica muito evidente que a gente tá do seu lado, a gente quer te apoiar durante esse processo, né? Porque uma compra e venda de um imóvel, gente, vai ser um relacionamento aí, se for muito curto, uns 5 anos. E esse ponto é muito legal, Isabela, porque no manual da jornada, né, que é o One Page no caso, a gente colocou também os pontos mais críticos, né? Então, a gente fez um resumo sobre responsabilidades de multa, né? Percentual também, enfim, prazos de pagamento. Pra pessoa entrar bem consciente. Sem letras miúdas, sabe? Sem letras... Em alguns pontos do contrato, você consegue ver aonde você pode desistir também, né? Sim, exato. Porque é um ponto, né? As pessoas, às vezes, ela tá entrando nessa negociação e a gente sabe que, infelizmente, nem sempre ela vai chegar, né, ao fim que todo mundo quer, né? O vendedor vender e o comprador comprar. Então, é muito importante, você falou, né? De, beleza, onde pode ser um problema, assim, qual é o meu direito, o que eu posso fazer, qual é a minha obrigação, o que eu não posso descumprir para que isso não aconteça, né? Para que a gente possa chegar até o final. E aí, essas obrigações, né? Multa, rescisão e tudo mais. E o Visual Law, ele proporciona isso, né? Porque o cliente, o leitor, ele sente que você teve um tato ali, um cuidado para transmitir a informação para ele, né? Com certeza. E a gente, assim, esse documento a gente revisou muitas vezes, né? Então, inclusive, com você... Mas essa foi uma parte boa do porquê que a gente chegou nesse resultado, porque a gente trabalhou o Plain Language e a construção do documento junto com vocês. Então a gente realizava ali algumas etapas, a gente marcava alguma chamada ali, alguma reunião para mostrar, aí vocês falavam, gente, gostamos, mas eu prefiro que você pegue essa informação que tá aqui e coloque junto com essa, mas pode seguir com essa quebra, e então, tipo, foi uma construção ali dos dois lados, né? E não é fácil, né? Não foi fácil. Foi um projeto que do Kickstart ali, né? Do Kickoff foi, se não me engano, 9 meses, né? 9 a 10 meses. Então, muito tempo, muito planejamento, muitas reuniões. Então, a gente quis garantir que fosse o melhor modelo ali, né? Pensando em experiência como ponto principal sempre, mas também garantindo segurança, garantindo ali as necessidades de outros stakeholders também, de toda a esteira ali da jornada, né? E também a gente quis incluir a nossa imagem, a nossa marca ali, né? Então, como é que você transmite a marca Quinto Andar para esse documento? Né? Então, eu acho que tudo isso foi um desafio. Qual que é a dose certa de imagens? Qual que é a dose... Então... foi aquilo que eu comentei com você. O que a gente faz? A gente pegou o brand book de vocês, a gente estudou, a gente fez uma análise profunda, criou um mood board ali para a partir dali a gente começar a criar um produto. Eu tirei algumas fotos até no metrô, fui no metrô, bati algumas fotos de algumas peças que vocês fazem. Então, a partir de todas essas referências, a gente começou a montar. Porque é fácil você pegar a cor do Quinto Andar ou as ilustrações que vocês mandam pra gente usar e colocar ali, só que não ficar parecendo que é um produto do Quinto Andar. Então a gente pega várias referências de vocês, pega propaganda, pega no site, pega em algum anúncio de venda, e a gente vai montando até ficar parecendo realmente de fato que é um produto do Quinto Andar. Foi feito pelo Quinto Andar. Foi feito pelo Vita, mas foi feito pelo Quinto Andar. Eu quero destacar muito a parceria, né? Eu acho que foi muito importante a atuação da Vita pela flexibilidade também. Então, por estar no mesmo barco ali, entender que a gente precisa transmitir a ideia que a gente quer, né? Qual é o nosso posicionamento de marca, que a gente precisa endereçar os pontos de maior dor ali, né? Então, eu acho que isso é muito importante também, a gente focar, entender quais são as dores, né? Não adianta também fazer
que fala, vamos colocar o Visual Law em tudo, elementos visuais em tudo, porque se você quer destacar tudo, você não destaca nada, né? Então, tem esse ponto e cara, a flexibilidade da Vita foi incrível, né? A parceria, então... E a gente vê um resultado que mescla bem todos esses elementos e que faz uma ponte, na minha opinião, muito bonita entre ali o jurídico e o marketing, porque a gente percebe que não é um documento com cara de jurídico, é um jurídico que começa a se preocupar e mostra isso no resultado quando apresenta o projeto com esse posicionamento de marca. Então, eu não sou mais o cemitério de ideias, agora eu sou um time que joga, eu sou um jogador que joga com o resto do time. E isso faz muita diferença, não só para a pessoa que vai receber o contrato, mas até para os próprios stakeholders e parceiros do negócio, né? Então, isso muda muito a forma como a própria empresa começa a se organizar ali, porque vocês estão mostrando, a gente está aqui para entender o fluxo de pagamento com o financeiro, o que dá problema, onde que a galera tá parando de pagar, o que pode acontecer aqui de ruim, vamos reunir essas informações. Marketing, qual que é a nossa comunicação, qual que é o nosso tom de voz? A gente vai usar essa linguagem simples, mas essa linguagem desse jeito faz sentido para o nosso público? Então, vamos olhar ali como é que a gente já faz os nossos anúncios, essa reunião de todos os elementos transforma muito o posicionamento de marca, inclusive nos produtos que são jurídicos. E vocês acabaram optando ali por vários elementos visuais em certos momentos que talvez foram usados para trazer clareza para pontos que eram mais obscuros. Como que foi essa seleção de, aqui a gente vai usar uma tabela, aqui a gente usa uma ilustração? Como que é esse processo criativo do que trazer, né? Porque você falou, Ricardo, esse difícil equilíbrio entre aqui vai fazer sentido, aqui não faz. Como que foi estruturar cada um desses elementos? Então, como a gente falou de alguns documentos, quando você já está no meio do documento, que você já está cansado de ler, a gente quebra um pouco desse fluxo de texto, usando iconografia para a gente referenciar o tópico. O Quinto Andar é bem legal porque vocês têm as ilustrações próprias que vocês mandaram para a gente, né? Uhum. Então você tem uma mãozinha assinando um contrato, você tem uma mãozinha passando a chave para outra pessoa. Isso é muito legal. São ícones, mas também são imagens já do nosso branding ali, que já mostra exatamente sobre o que é aquela cláusula. Sim. Sobre o que é aquele tema, aquela tabela, né? Então, isso torna muito mais visual, muito mais intuitivo, né? E a Isabela, como nós definimos, assim, foi fruto de muitas conversas, muito brainstorming. E... É um relacionamento, né? Tem que conversar muito, várias ideias. Você trouxe um ponto muito importante, entender as dores ali, necessidades, limitações também de toda a esteira de todos os stakeholders. Então, a gente envolveu os principais stakeholders, né? Então, esse contrato passou por muitas revisões, né? Então, o cara que está no comercial, ele tem ali o know-how de negociação, né? Qual o ponto que o cliente tem mais dúvida na negociação? E a pessoa de pós-venda tem esse know-how de, o que o cliente tem de dúvida ali na etapa final, de registro. Então, a gente pegou todos esses pontos e a gente conseguiu sintetizar da melhor forma ali. Foi um desafio bem grande, mas por isso que demorou tantos meses, né, cara? E desafios sistêmicos também, né? A gente tinha que... Acho que um dos pontos pra gente foi como tudo isso ia se comportar, né? No que a gente tinha de... qual seria o nosso documento, né, final. Então, a gente precisava de um documento que fosse simples de a gente encaixar no produto, de ser editado depois, porque, que nem eu falei, tem várias mudanças que podem acontecer caso a caso. Então, a gente precisava que esses elementos acontecessem, mas que eles fossem fácil da gente lidar, né, no dia a dia e fosse fácil de adaptar nas nossas ferramentas, assim, pra gente conseguir não ter certeza de que, no final das contas, esse contrato ele vai sair perfeito, assim, sabe? Todos os elementos dele vão estar se comportando como deveriam se comportar ali dentro, né? Essa mentalidade de ecossistema é muito legal. É muito rara no jurídico. Eu acho que talvez esse movimento de legal ops, etc., tem contribuído bastante. É uma coisa que o legal design já prega também, né? De você enxergar os serviços, os produtos e os sistemas jurídicos não como
uma coisa isolada. Cara, nenhum contrato é um item isolado, nenhum contrato é um produto isolado ali que você vai escrever, vai entregar e acabou. Muito pelo contrário, normalmente cada contrato é um longo relacionamento, né? Isso em vários documentos jurídicos. O contrato de compra e venda, para mim, é um fácil, porque é um relacionamento extenso, complexo, que começa antes de você oficializar o namoro, porque você já tá ali paquerando a pessoa faz um tempo, né? Ai, que linda essa casa, será que eu levo? Ah, acho que vou, hein? Então tudo isso se combina bem. E eu acho que um ponto muito importante é tornar essa experiência especial, né? Então, comprar um imóvel é algo que a gente mexe com sonhos, né? Então, a gente tem o perfil cliente investidor, mas a gente tem o perfil do cliente que, putz, juntou dinheiro a vida inteira. Primeiro imóvel. Né? Primeiro imóvel, então é um sonho, é um processo complexo. Então, o que compete a nós, a gente tenta ao máximo tirar essa burocracia, facilitar para o cliente, tornar esse processo especial, né? Essa compra especial. E esse é um ponto importante, porque a gente pensou muito em stakeholders, lógico, né? Em toda a nossa esteira ali, da nossa jornada, mas a gente pensou em diferentes perfis também. Então, em todas as nossas análises ali, a gente chegou a fazer um teste também, mais de um teste, na verdade, né? E aí a gente entendeu se o contrato funcionava para todos os perfis, né? Então, a gente percebeu que, putz, tanto o cliente ali que comprou um imóvel ali mais barato, né? Gostou do contrato, quanto o cliente de alta renda. Então, a gente olhou para a renda também, a gente olhou para a idade, né? Então, são quebras que a gente faz para tentar trazer essa acessibilidade e inclusão ali de todos os perfis. E isso eu acho que foi muito legal do trabalho que vocês fizeram, embora tenha se tornado, portanto, um trabalho extenso, ele ficou um trabalho que evidencia bastante dedicação e minúcia, né? O cuidado de, tô no metrô, encontrei uma publicidade do quinto andar, vou usar ela de inspiração e, ao mesmo tempo, vocês do outro lado, fazendo entrevistas, conversando com os stakeholders, fazendo testes. E aí, o que eu achei muito incrível que vocês fizeram durante esse processo foi coleta de dados, porque é uma coisa que muita gente esquece de fazer nesse período, né? Fica empolgado, é uma coisa muito gostosa, muito legal, ou às vezes tá até na correria do dia a dia, né? Você tá ali com muito trabalho, projeto, tendo que fazer coisas, e vocês conseguiram mensurar alguns resultados aí desse projeto, que agora já tá no ar, tem o quê? Uns 3 meses? Um pouco mais? Completou 2 meses agora, né? 2 meses completos. Já tá entrando no terceiro mês, né? Tá entrando no terceiro mês. Então, assim, resultados ainda preliminares, mas já bastante promissores. Que eu acho que nossa, é muito legal de ver. É muito legal de ver. E, inclusive, porque vocês fizeram, acho que foi número de caracteres, vocês contaram, tempo de leitura também teve. Muita coisa. E a gente viu que a gente teve uma redução ali, acho que era 25% de palavras, né? Então, assim, você vê assim, então você tem um documento que a gente tá conseguindo trazer ali a mesma segurança que a gente tinha antes, só que muito mais fácil de ler, com o uso de recursos, mas você conseguiu diminuir ali o quanto o cliente vai ter que se esforçar, né? Não só para compreender cada palavra, mas para ler mesmo, né? Então, quanto a gente vai cansando, né? Ler cansa às vezes. Então, ler cansa. Então, assim, por mais gostosa que seja uma leitura, é importante também ser bem objetivo nela. Então, foi um ponto que a gente olhou, fizemos testes, porque era importante entender, né? Se toda essa teoria que a gente tinha muita confiança de que iria dar certo, quais resultados realmente ela ia trazer na prática. Então, foi isso que o Rick falou, assim, a gente entendeu ali, pegou uma amostra, né? Foi fazendo ali, entendendo com essa amostra, emitindo alguns contratos ali nesse sentido e recolhendo ali os resultados, tanto em pesquisas ali com o próprio cliente, para entender, assim, se todos os grupos, né, se comportam da mesma forma, quanto observando também os resultados ali nossos, né, então assim, internos, tipo, isso, qual o impacto disso de fato na experiência quando a gente, né, faz uma pesquisa ali de satisfação, qual é de fato esse impacto ali para assinatura, a gente realmente vê que o cliente tá mais adepto a esse contrato. Então, isso tudo a gente vê com base em dados. A gente, né, busca os dados e entende ali, interpreta esses dados e confirma ali que a nossa hipótese fazia sentido, né? Isso é fundamental em qualquer projeto, né? Então, além da experiência do cliente, que a gente traduz ali em NPS, ou enfim, né,
CSAT, dependendo do momento, né? A gente tem que mostrar o resultado com dados, né? Com métricas ali, então... métricas internas mesmo, os KPIs da empresa. Então, a gente olhou para tudo que a gente pôde, né? Então, conversão, né? Quanto que impactaria no comercial mesmo, tempo de assinatura, né? Então, a quantidade de alterações contratuais também, né? Porque isso indica, putz, se o cliente pediu 3 alterações contratuais, talvez o contrato não estivesse tão claro, né? Então, é um ponto que a gente olhou e que a gente observou uma redução também. Então, agora o contrato está sendo menos alterado, ou seja, a gente trouxe mais clareza, provavelmente por conta dos elementos visuais, do plain language, né? Esse daí foi o design thinking puro, porque vocês analisaram todos os problemas, tudo que podia atrasar, estudaram o alvo, né? E moldamos através disso. Então, foi puro design thinking. E assim, é um contrato flexível, né? Então, não tem como não ser, né? Um contrato de compra e venda. Então, você altera valores, você altera prazos, né? Então, a gente teve que fazer de uma forma em que ele conseguisse ainda ser flexível, né? E ainda mantivesse os elementos visuais, enfim. Então, assim, a gente não consegue eliminar 100% alterações contratuais, né? Mas a gente entende que o ponto da clareza, da intuitividade já melhorou muito. Sim. Tempo de assinatura também, né? A gente reduziu o quê? 15%? 14, quase 15% ali. Então... palavras, caracteres, né? Palavras foram 25, caracteres... 28% de caracteres. Teve essa redução de... Acho que de alteração ali, no geral, foi 11%. Só que... E é aquilo, assim, que nem ele falou. Assim, é muito difícil reduzir a alteração, porque a gente tem alterações que são negociais ali, faz parte. Sim. Por mais que o contrato seja emitido, né? As partes ainda estão tentando cada uma negociar ali. Não, eu quero entrar na data tal, eu quero poder ficar com uma mobília, eu quero poder... Ah, não, olha, eu na verdade percebi que eu prefiro parcelar esse valor em mais vezes. Então, você tem ali alguns elementos que são naturais, mas a gente observava que tinham dúvidas ali que eram de elementos que às vezes já constavam no contrato, né? Então, você vinha pedir alteração, mas... Nossa, mas o contrato já não deixou isso claro, será? Ou então já não é o suficiente, a gente já não tá... Aí você vê, né? A gente quer a segurança jurídica, mas não adianta se a parte não tá segura com o que tá escrito. Então, acho que isso, quando você se enrolou tanto na hora de falar que ninguém entendeu nada. Então, assim, beleza, tá ali, mas a parte não entendeu, então pra ela não tá seguro o suficiente. E aí, quando você entra ali com uma linguagem mais soft, quando você também, né, traz esses elementos que ajudam ela a focar nesses pontos importantes, ela vai olhar aquilo e se sentir mais segura e aceitar mais. Então, essa foi a linha mais ou menos de raciocínio. Então, a gente vai conseguir diminuir aqui algumas alterações e principalmente dúvidas também, que nessa etapa, cada dúvida vai gerando uma insegurança, por mais que você tente ali, né, ser o mais, tentar, enfim, solucionar todas. Imagina, você não poder não ter dúvidas, você só olhar e falar, nossa, tá tudo certo, tá perfeito. Acho que esse é o sonho, né? E assim, eu acho que esse ponto das métricas, né? Então, você sempre tem que definir quais são suas métricas de sucesso. É óbvio que a gente olhou para tudo ali que poderia ter que o contrato poderia impactar de alguma forma, mas muitas vezes você tem que criar uma forma também de mostrar o resultado desse projeto, né? Então, a gente teve ali uma etapa de ligações também para os clientes, né? Então, quando a gente fez os testes iniciais, a gente estruturou, né, como a gente faria essas ligações, a gente entrou em contato, fez as perguntas para entender se realmente aquele ponto do contrato, se os elementos visuais, se a escrita estava sendo suficiente para o cliente, e a gente teve um resultado muito legal, que eu acho que é o resultado que realmente mostra que a experiência, né, a gente conquistou aquela experiência melhor mesmo, e inclusive fazendo quebras ali por renda, né, por idade também, e a gente verificou que 90% dos clientes entenderam que o visual realmente facilitou ali a compreensão do contrato. Então, esse é um número muito incrível, muito legal. E aí, quando a gente pega indicadores mais macro, às vezes é difícil você mostrar o impacto de um contrato, né? Então, você tem que fazer recortes, tem que fazer quebras. E aí, no caso, a gente verificou também que já desde o lançamento, né, houve um aumento ali de clientes citando ali nas nossas pesquisas
ali de experiência, né? Um aumento de 53% em clareza, informação, né? Então, são métricas ali que a gente foi criando para tentar mostrar esse resultado, que foi um sucesso, né? Então, é muito incrível você conseguir mostrar que, putz, clientes estão citando mais que tiveram clareza, né? As informações, né, estavam claras, completas, que ele entendeu o processo. Então, isso ali tem a ver com várias etapas, mas tem com certeza a ver com o contrato. Qualquer dúvida que ele tinha até ali, o contrato tem que ajudar a sanar para ele entrar ciente, né, de como é que vai ser o fluxo dali para frente. E comentários citando um contrato, né? Porque é uma jornada com tantos elementos e tantas coisas. Para você chegar num comentário que o cliente citou um contrato delicioso, um contrato fácil de ler, é porque realmente impactou para ele lembrar desse ponto e trazer esse ponto ali, né? Então, é muito legal, assim, a gente ainda vem acompanhando, né? Mas é muito importante fazer esses recortes, né? Criar essas métricas de sucesso. Você pode ter certeza que você marca o cliente com isso, tá? Porque, como você disse no começo do podcast, as pessoas percebem que o Visual Law, o Legal Design, está crescendo no Brasil. Então, hoje você pegou um cliente que achou delicioso de ler o seu contrato, amanhã ele vai fazer um contrato de outra coisa, com outra empresa, não tem nada a ver. Ele vai pegar aquele contratão branco... E vai comparar. 63 páginas só de texto, ele vai falar, pô, por que não fizeram isso aqui? Hoje, com esse aumento do Visual Law, não dá mais para você entregar um documento desse pro seu cliente. Ainda mais que ele já teve uma relação muito boa com outro que ele já leu. Então, você marca, todo cliente que pega o seu contrato agora, ele fica marcado pelo Visual Law. Eu acho por isso que a concorrência é importante, né? Porque um eleva a barra pro outro e as coisas vão acontecendo. Então a barra vai sendo elevada, né? Eu acho que é muito, muito legal a gente fazer parte disso, de impulsionar isso no mercado, porque nós, como advogados, sabemos o quanto, ainda mais no meio jurídico, né? Existe toda essa questão que a gente já falou de prolixidade, né? Até em processo mesmo, né? E é algo que a gente verificou que é uma tendência, não só mercado imobiliário também, mas processual, né? Então a gente inclusive tem normativa do CNJ, né? Que cita Visual Law. Inclusive indicando o Visual Law, né? Sugerindo e recomendando para que sejam utilizados elementos visuais para facilitar a compreensão, né? Então, a gente já tem esse aval e o meio jurídico ali está começando a entender, né? Então a gente já teve também julgado, se eu não me engano, teve um julgado do TRE do Maranhão, né, que utilizou o Visual Law ali num julgado de embargo de agravo, né? Então, sabe, coisas que só de eu falar aqui, né? O recurso aqui já fica... E assim, tem alguns resultados que vocês vão perceber no médio e no longo prazo que vão ser positivos, tenho certeza. Tô colocando aqui todas as minhas fichas, 100% de aposta. Porque a experiência é positiva e o judiciário vê isso com bons olhos, né? Então a gente já tem agora de alguns casos mais antigos que surgiram processos, surgiram discussões, a pessoa julgadora falando, olha, não tem como você ter interpretado isso errado. A coisa que tá tão clara foi colocado de uma forma que não é nem para quem é do direito o homem médio, mas enfim, a pessoa mediana, que qualquer um consegue entender. Aquela coisa, quando você faz um produto que é acessível, ele é muito acessível, fica ótimo para todas as pessoas. Então, você pensa pro extremo, você pensa lá naquela pessoa, sei lá, cara, a gente tá falando aqui num contrato de compra e venda, tem um público talvez um pouco mais específico, mas às vezes a gente vai falar dos termos e condições de um game, que vai ter uma criança lá jogando. E aí, como é que eu adapto a linguagem, o visual, para uma criança que tem uma atenção de 3 minutos ali, não vai ler nem as 2 páginas. É a questão da acessibilidade e da transparência que a gente tá falando, né? Mas esse ponto é muito interessante, porque eu acho que
não só em crianças, mas em todos, né? Hoje a gente usa muito redes sociais, informações muito rápidas, vídeos curtos, né? Então a gente... O cérebro já é o fafa do TikTok. Já. Então, assim, a gente busca por ter informações rápidas ali e mais gostosas de você, mais convidativas, né? Vamos dizer assim. Então, a gente tá o tempo inteiro olhando esses vídeos, né? E tudo muito rápido. Então, quando você se depara com um contrato que é complexo, né? Você não tem vontade de ler. Acaba com a dopamina da pessoa na hora, né? Você tava lá vivendo só experiências aprazíveis, de repente... pá! Preciso ler aqui um termo de... Igual você falou nos jogos, né? Você precisa Termo acertar de adesão, né? Então, você vai rolar a página 10 minutos Hora que rolando você vê- página. Não, ninguém lê, cara. Ninguém lê. Você Hora só que vai você vê, rolar você ali tá pro preso no episódio de li Black aceito Mirror. todos os termos. Você não leu. Só que depois, o problema é, às vezes a gente, né, faz isso quando a gente fala ali até em termos, em outros contratos. Você não leu. Qual o risco de você não ler isso? Porque depois isso vai ser ali levantado em algum momento que você possa ter uma dor, você vai procurar aquilo. E aí você vai, poxa, não entendi, não passei, não li essa informação. Tava aqui no segundo parágrafo. Tava no segundo parágrafo. De repente, né? Eu Tava na linha 37 da página 48. Como que eu não vi? Não, às vezes estava no começo, só que você nem quis começar a ler porque você sabia que tinha ali aquele mar de palavras. Você viu que tinha 68 páginas, você Não. falou, desisto na segunda. Podia ser o primeiro parágrafo, você não ia ter lido. Então, eu acho que vocês ainda têm oportunidade de colher frutos positivos mais pra frente, de talvez sentirem menos judicializações dos contratos, porque a negociação foi transparente, as pessoas estavam satisfeitas, então não tem por que eu levar para uma disputa judicial um negócio que já tá super claro, que a relação tá muito boa. E a mesma coisa, talvez, se for judicializado, a gente até ainda vê decisões favoráveis, falando, olha, cara, realmente, isso aqui, ó, não há dúvidas. Era muito clara a relação, né? O problema aqui talvez foi outro. Então, eu fico aí, inclusive, ansiosa para ver mais desse projeto, mais dados no futuro, porque eu acho que ainda tem espaço para bastante ganho. E um projeto que, assim, spoiler, premiadíssimo. Vocês já venceram aí um prêmio, não vou dizer qual, vou deixar para cenas de próximos capítulos. Não podemos falar. Por mim pode. Se vocês quiserem, eu falo. A gente já bota na mão. Fala, pode falar. Quinto Andar está levando Future Law Awards na categoria Visual Law por este projeto incrível. Então, assim, parabéns, é um projeto premiado aí, Vita e Quinto Andar fizeram uma parceria tão maravilhosa que foi digna de um prêmio. Então, vocês vão ser reconhecidos aí por essa categoria, que é uma categoria, cara, de difícil disputa, inclusive, porque tem bastante gente que acha que faz Visual Law e não tá nem Visual, nem Law, tá um negócio ali no meio do caminho, e um projeto assim, que a gente vê o cuidado de vocês em todas as etapas, com as pessoas envolvidas, com as partes envolvidas, stakeholders envolvidos, em fazer pesquisa, que é muito raro e é muito necessário, ter métricas adequadas. Então, assim, de verdade, os meus parabéns para esse projeto. Eu acho que abrimos aqui o nosso Destrinchando Casos com um projeto de muito sucesso. Muito obrigada, Ricardo, Clarice e Eduardo, pela participação de vocês. Quem nos acompanhou até aqui, quiser conferir um pouquinho mais dos dados e ver talvez o caso do Quinto Andar, a gente já tem um blog disponível na página do Vita, mostrando alguns takes aí do projeto, algumas cenas do contrato. Então, você que ficou curiosa, quiser dar uma olhadinha lá, confere o nosso blog no vita.design. E para quem quiser acompanhar mais projetos incríveis, é só nos acompanhar no próximo The Hub Talks.